Eu estava arrumando a mesa quando minha sogra riu e disse: "Você não manda em nada nesta casa, é só a nora." As palavras saíram da boca dela como se fossem algo doce, mas queimavam como ácido. Cada sílaba cortava. Você não manda em nada. Meu marido estava sentado no sofá, o celular na mão, os olhos fixos na tela. Ele ouviu. Eu sei que ouviu, mas ficou em silêncio. Aquele silêncio que eu já conhecia tão bem, o silêncio que dói mais que qualquer grito. O silêncio que é cumplicidade disfarçada de neutralidade. Respirei fundo. Senti o ar entrar devagar pelos meus pulmões, tentando apagar o fogo que subia pela minha garganta. Minha mão ainda segurava o pano de prato que tinha usado para secar os copos de cristal dela, que ela insistia em guardar na minha casa, na casa que eu achava que não era minha. Não discuti, não chorei, não me defendi. Tinha aprendido que defender-se só alimentava a fogueira dela. Peguei minha bolsa que estava na cadeira, ajeitei a alça no ombro e caminhei até a porta. Cada passo soava alto demais no piso de madeira. Ela me olhou com aquele sorriso que sempre usava quando conseguia o que queria, quando me colocava no meu lugar, como ela gostava de dizer. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave. Não bati, não fiz drama, só saí. O ar da rua estava frio naquela tarde de março. Eu tremia, mas não era de frio. Era algo que vinha de dentro, uma mistura de humilhação e raiva que eu não sabia mais onde guardar. As folhas das árvores caíam lentamente ao redor do carro. Outono chegando, tudo morrendo para renascer depois. Eu não sabia ainda, mas eu também estava prestes a renascer. Entrei no carro e dirigi sem destino certo. As ruas passavam borradas pela janela. Eu não estava chorando, mas meus olhos ardiam. Aquela ardência que vem de lágrimas que você se recusa a deixar cair. Parei num sinal. Uma mãe atravessava a faixa com uma menina pequena. A menina pulava nas poças de água da chuva recente, rindo, livre. Quando foi que eu deixei de pular nas poças? Quando foi que aceitei andar apenas onde me permitiam? Foi quando parei em outro sinal vermelho que vi meu reflexo no espelho retrovisor. Uma mulher cansada me olhava de volta. Olheiras fundas, lábios apertados, ombros caídos. Quando foi que eu me transformei nisso? Quando foi que aceitei ser tratada como uma intrusa na casa onde eu morava? A casa onde eu limpava, cozinhava, arrumava. A casa onde eu vivia há 4 anos desde que casei com Rafael. A casa que cheirava a sabão de coco porque ela gostava, não a lavanda que eu preferia. A casa onde as toalhas eram brancas porque ela achava que cor era vulgar. A casa que nunca tinha sido minha. Aquela noite dormi na casa da minha mãe. Ela não perguntou muito, só me abraçou e preparou chá. Aquele chá de camomila que ela sempre fazia quando eu voltava da escola chorando. Eu tinha 32 anos, mas me senti uma criança nos braços dela. Mãe, murmurei contra o ombro dela. Estou tão cansada. Eu sei, filha, eu sei. No dia seguinte, enquanto tomava café na cozinha onde cresci, meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Do outro lado, uma voz masculina e formal disse: "Bom dia, estou ligando do cartório de registro de imóveis. Precisamos confirmar alguns dados sobre a propriedade registrada em seu nome." Fiquei paralisada com a xícara no ar. O café ainda fumegava. O cheiro forte de café coado invadindo meu nariz. "Em meu nome? Deve haver um engano", respondi. A voz continuou, calma e metódica. "Não há engano, senhora. A propriedade localizada na Rua das Acácias, número 232, está registrada em seu nome desde 2020, conforme a escritura de doação." Meu coração começou a bater mais rápido. Senti o sangue pulsar nas têmporas. Aquele era o endereço da casa. A casa onde morava com Rafael. A casa onde minha sogra, Dona Marlene, entrava e saía como se fosse a dona. Porque eu sempre achei que fosse. Porque todos me fizeram acreditar nisso. Perguntei atordoada. "Pode repetir?" O homem explicou com paciência. Sua avó, a senhora Helena Cardoso, registrou a doação do imóvel para a senhora antes de falecer. Temos toda a documentação aqui. Estamos entrando em contato porque há uma solicitação de certidão atualizada. Um dos herdeiros da senhora Helena solicitou confirmação do registro. Minha avó. Respirei fundo, tentando processar. Vovó Helena tinha morrido 6 meses antes do meu casamento. Eu sabia que ela tinha me deixado algo, mas Rafael sempre dizia que eram só lembranças, algumas joias antigas, um anel de ouro, um broche de prata, coisas sentimentais. Nunca mencionou uma casa inteira. Agradeci e desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei café na mesa. Não limpei,
Só fiquei olhando a mancha marrom se espalhando pela toalha xadrez. Minha mãe me olhou da pia e perguntou: "Está tudo bem?" Eu não respondi. Não tinha palavras ainda. Corri para o quarto de hóspedes onde tinha dormido, vasculhei minha bolsa e encontrei a pasta que Rafael me deu anos atrás. Os papéis do casamento, ele tinha dito. Você só assina aqui e aqui. Confie em mim. E eu confiei. Porque quando você ama, você confia. Porque eu era jovem, 28 anos, apaixonada, e ele parecia ter tudo sob controle. Ele tinha 40, experiente, seguro. Eu achei que estava em boas mãos. Abri a pasta com dedos trêmulos. Entre certidões e documentos que nunca li direito, encontrei uma escritura pública de doação. Meu nome completo, escrito ali: Juliana Cardoso Silva, donatária de um imóvel residencial de 150 metros quadrados construídos em terreno de 250 metros quadrados. Minha avó tinha me dado aquela casa, e eu nunca soube, ou melhor, eu nunca fui informada. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. As paredes do quarto pareceram se inclinar. Sentei na cama antes de cair. Rafael sabia. Claro que sabia. Ele assinou como testemunha. A data estava ali. 15 dias antes do nosso casamento. 15 dias. E em 4 anos, nunca mencionou. Nem uma vez. Nem quando Marlene redecorou a sala sem me perguntar. Nem quando ela trocou os móveis do quarto, dizendo que aqueles eram velhos e feios. Nem quando ela abriu a correspondência que vinha no meu nome. Porque na cabeça dela, e na dele, e na minha também, a casa não era minha. A voz da minha sogra ecoou na minha cabeça. Você não manda em nada nesta casa. Mas era minha casa. Minha. Cada tijolo, cada parede, cada pedaço daquele lugar era meu. E eles sabiam. Rafael sabia. Dona Marlene sabia. Por que mais ela se comportaria como dona? Por que mais ele permitiria cada humilhação, cada desrespeito? Eles sabiam e me esconderam. Me fizeram de boba durante 4 anos. 4 anos da minha vida vivendo como invasora no que era meu. Sentei na cama e as memórias começaram a se reorganizar como peças de um quebra-cabeça macabro. Cada lembrança ganhava novo significado. Cada humilhação fazia sentido agora. A primeira vez que Dona Marlene entrou na casa sem bater era logo depois do casamento. Eu ainda estava de pijama, arrumando a cozinha, e ela simplesmente abriu a porta com uma chave. "Bom dia, querida", disse com aquele tom de voz que parecia gentil, mas tinha algo afiado por baixo. "Trouxe umas coisas. Vou deixar no quarto de hóspedes. É que eu fico aqui às vezes. Sabe como é?" Eu tinha achado estranho, mas Rafael disse: "Relaxa, é minha mãe. Ela criou a gente aqui. Aqui. Como se a casa fosse dela. Porque eu achava que fosse. Porque ele me fez acreditar nisso. Mais tarde, descobri que ela nunca tinha morado naquela casa. Vovó Helena comprou em 1983. Marlene morava em outro bairro, mas Rafael mentiu. Ou omitiu. Dá no mesmo. As reformas que ela mandava fazer sem me consultar. A primeira foi 2 meses depois do casamento. Cheguei do trabalho e tinha um pedreiro quebrando a parede da cozinha. Assustei. "O que está acontecendo?" Marlene apareceu da sala com um sorriso. "Estou abrindo a cozinha para a sala, querida. Ficará muito mais moderna. Você vai adorar." "Mas eu gosto da cozinha fechada, tentei." Ela riu. Pete de meu braço como se eu fosse uma criança tola. "Confia em mim. Tenho mais experiência nisso." Rafael chegou naquela noite, viu a reforma e disse: "Ficou legal a ideia da minha mãe." Nem perguntou se eu concordava, nem mencionou que deveríamos decidir junto, porque na cabeça dele, ela era a dona. Tinha direito de decidir, e eu não. Os móveis que ela trocava dizendo: "Essa casa precisa de bom gosto." Eu tinha escolhido um sofá bege claro, confortável, perfeito para ler à tarde. Cheguei em casa uma sexta-feira e tinha um sofá de couro preto no lugar. Duro, frio, impessoal. "Onde está o sofá?" perguntei. Marlene estava bebendo vinho na poltrona que também era nova. "Doei, querida. Era horrível. Este aqui tem mais classe." Meu estômago revirou. Aquele sofá tinha sido meu presente de formatura. Minha mãe tinha juntado dinheiro mês a mês para comprar. As visitas que ela recebia na sala como se fosse a anfitriã e eu a empregada servindo café. Lembro de uma tarde em que ela trouxe amigas para um chá. Eu estava trabalhando em casa. Tinha uma reunião online importante. Ela nem avisou. Simplesmente chegou com 5 mulheres falando alto, ocupando a sala. Quando pedi, com delicadeza, se podiam falar mais baixo porque eu estava em reunião, ela riu. Riu na frente das amigas e disse: "Querida, você pode trabalhar no quarto. A sala é para receber visitas." As amigas riram junto. Uma delas, Dona Cecília, disse: "É verdade, querida. Trabalho de casa pode fazer em qualquer canto." Eu me senti pequena, tão pequena,
que quis desaparecer. Rafael chegou naquela noite e reclamei. Ele suspirou cansado e disse: ela só queria receber as amigas. Qual o problema? Você podia ter trabalhado em outro lugar. Mas era minha reunião de trabalho, insisti. Era importante. Ele revirou os olhos. Juliana, você dá aula de inglês online. Não é como se fosse uma cirurgia. Podia ter adiado. Aquilo doeu mais que tudo. Meu trabalho não importava. Eu não importava. O conforto da mãe dele vinha primeiro. Sempre assim. Sempre me fazendo duvidar. Me fazendo sentir que eu estava exagerando. Que era fresca. Que não tinha flexibilidade. Gaslighting. Aprendi essa palavra muito depois, numa palestra online sobre relacionamentos abusivos. Mas era isso que ele fazia. Torcer minha realidade até eu não confiar mais na minha própria percepção. As críticas eram constantes. A comida nunca estava boa o suficiente. Lembro de um domingo que fiz uma feijoada. Trabalhei a manhã inteira. Feijão no ponto, carnes suculentas, farofa crocante. Coloquei tudo na mesa com orgulho. Marlene provou e fez cara de nojo. Está muito salgada. E cadê a couve? Feijoada sem couve é tristeza. Tem couve ali? Apontei para a travessa. Ela olhou. Poderia ter mais. E a laranja? Sem laranja feijoada não presta. Rafael concordou. É, mãe, você faz melhor mesmo. Senti vontade de jogar a panela pela janela. Não joguei. Levantei, fui para o quarto e chorei no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. A casa nunca estava limpa o suficiente. Eu limpava todos os dias. Passava pano, tirava pó, organizava, mas ela sempre encontrava algo. Passou o dedo na estante e mostrou uma camada invisível de poeira. Querida, precisa caprichar mais. Uma casa limpa é sinal de uma boa dona de casa. Só que eu não era dona de casa. Eu trabalhava 40 horas por semana ensinando inglês. Mas para ela isso não contava. Minha roupa era vulgar ou sem graça. Se eu usava decote, estava querendo aparecer. Se usava gola alta, parecia uma freira. Se usava saia curta, não tinha classe. Se usava calça, parecia desleixada. Não havia vitória possível. E Rafael nunca me defendia. Nunca disse: mãe, deixa ela se vestir como quiser. Nunca. Meu trabalho era bobagem, coisa que não dá dinheiro. Eu era professora de inglês, dava aulas online para executivos e estudantes. Ganhava bem, quase tanto quanto Rafael. Mas para ela eu era uma fracassada. Em um jantar de família, o cunhado perguntou como estava meu trabalho. Antes que eu respondesse, Marlene disse: ah, ela fica em casa no computador. Não é trabalho de verdade, né? Todo mundo riu. Rafael riu. Eu sorri também. Aquele sorriso que machuca por dentro. E Rafael concordava em silêncio. Ou pior, concordava em voz alta quando achava que eu não ouvia. Uma noite eles estavam na varanda. Eu tinha ido buscar água na cozinha. Ouvi a voz dela. Rafael, você tem certeza que ela é a mulher certa para você? Silêncio. Depois a voz dele. Às vezes eu me pergunto também, mãe. Às vezes eu me pergunto também. Deixei o copo cair. Quebrou no chão. Eles entraram correndo. Está tudo bem? Rafael perguntou. Assenti. Só um copo. Ele ajudou a juntar os cacos. Eu juntava cacos há anos. De mim mesma. Mas agora tudo fazia sentido. Eles precisavam me manter pequena. Precisavam que eu me sentisse uma intrusa. Uma agregada. Porque se eu soubesse a verdade, se eu me sentisse dona do meu próprio espaço, talvez eu não aceitasse ser tratada daquele jeito. Talvez eu mandasse Dona Marlene embora. Talvez eu colocasse limite. E eles não podiam permitir isso. A casa era minha, mas o controle era deles. Controle que funcionava porque eu não sabia do meu próprio poder. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Fiquei 3 dias na casa da minha mãe. 3 dias pensando, planejando, entendendo. Passei horas olhando aquela escritura, lendo cada palavra, cada vírgula. Peguei a escritura e fui a um advogado, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos, com óculos de aro grosso e uma voz tranquila que passava segurança. Ele leu o documento com atenção. Levou quase 15 minutos. Fazia anotações. Assentava com a cabeça. Depois me olhou por cima dos óculos e disse: Senhora Juliana, este imóvel é inequivocamente seu. Qualquer pessoa residindo ali o faz sob sua permissão. Você tem total direito de estabelecer regras, inclusive de solicitar a saída de qualquer morador. Senti uma onda de poder percorrer meu corpo, como uma corrente elétrica que começou nos pés e subiu pela espinha. Total direito. Minhas palavras, minha casa,
Minha decisão. Perguntei sobre os próximos passos, a voz um pouco trêmula. Ele explicou que eu poderia notificar meu marido, poderia mudar as fechaduras se quisesse, poderia fazer o que bem entendesse. Era minha propriedade. Rafael morava lá porque era meu marido, mas a casa era minha. Se ele colaborasse, ótimo. Se não, eu tinha opções. E sua sogra? Perguntei. Ele sorriu de leve. Sua sogra não tem absolutamente nenhum direito sobre o imóvel. Nenhum. Ela é uma visitante, e visitantes vão embora quando o dono da casa pede. Algo dentro de mim se expandiu. Algo que estava comprimido há anos finalmente respirou fundo. Voltei para casa 3 dias depois. Era uma quinta-feira à tarde, 3h40 da tarde. Lembro do horário porque olhei para o relógio do carro antes de sair, como se estivesse marcando o momento em que tudo mudaria. Estacionei o carro e olhei para a fachada. Uma casa bonita, 2 andares, pintada de bege com janelas brancas. Jardim na frente, com rosas amarelas. Minha avó tinha plantado aquelas rosas. Minha avó tinha me dado isso. Por quê? Porque me amava. Porque queria que eu tivesse segurança. Porque sabia que o mundo é duro com mulheres e um teto sobre a cabeça é poder. E eles esconderam isso de mim. Transformaram um presente de amor em uma arma de controle. Entrei pela porta da frente. Usei minha chave que eu nunca tinha pensado ser realmente minha. A casa estava silenciosa. Rafael ainda não tinha voltado do trabalho. Dona Marlene estava na cozinha. Ouvi o barulho de panelas, cheiro de alho refogando. Ela se assustou quando me viu. Ah, você voltou, disse com aquele tom. Achei que tinha finalmente percebido que não era bem-vinda. Sorri. Foi um sorriso pequeno, mas eu senti. Pela primeira vez em anos, senti que estava no comando. Não respondi. Só olhei para ela. Um olhar longo, calmo, avaliativo. Ela desviou os olhos primeiro. Não disse nada. Subi para o quarto, arrumei minhas coisas do jeito que eu queria. Abri o guarda-roupa. Minha roupa estava empurrada para o lado esquerdo, apertada. A roupa de Rafael ocupava mais espaço. Redistribuí, meio a meio. Troquei a roupa de cama que ela tinha colocado. Rosa pink com babados, horrível. Eu odiava. Coloquei a minha. Branca, simples, limpa. Cheiro de lavanda. Respirei fundo naquele cheiro. Era como voltar para casa. Desci e fui para a sala. Sentei no sofá principal, aquele que ela sempre ocupava, me empurrando para a poltrona menor. Sentei bem no meio. Espalhei-me. Coloquei os pés descalços na mesinha de centro, que ela sempre dizia que era só para decoração. Quando ela saiu da cozinha e me viu ali, franziu a testa. Esse é meu lugar, disse. Hoje não é, respondi. Ela bufou e foi sentar em outro canto, mas eu vi. Vi a confusão no rosto dela. Algo estava diferente. Eu estava diferente. E ela sentia. Rafael chegou às 7 da noite. Olhou para mim, depois para a mãe dele. Tensão no ar, densa como neblina. Juliana, precisamos conversar, disse ele. Sim, precisamos, respondi. Mas não aqui, no escritório. Ele piscou surpreso. Desde quando a gente tinha um escritório? Desde sempre, Rafael. É o que você chama de quarto de hóspedes, onde sua mãe guarda as coisas dela, onde ela acha que pode ficar sempre que quiser, onde vamos ter uma conversa muito importante agora. Subimos. Fechei a porta. Ele começou. Olha, sei que você ficou chateada com o que minha mãe disse, mas você conhece ela. É o jeito dela. Cortei. Não quero falar sobre o jeito dela. Quero falar sobre essa casa. Ele ficou pálido. Literalmente. A cor sumiu do rosto dele. O quê? Esta casa, Rafael. De quem é? Ele gaguejou. Bem, é da família. Da minha avó antes. Agora, tecnicamente, não. De quem é? Silêncio. Um silêncio que gritava culpa. Peguei a escritura da gaveta onde tinha colocado mais cedo. Joguei em cima da escrivaninha. Lê. Ele pegou o papel com mãos trêmulas. Leu. O rosto dele passou por várias cores. Branco, vermelho, cinza, branco de novo. Os olhos dele percorriam as linhas. Vi quando chegou na parte das testemunhas. Vi quando viu o próprio nome ali. Eu posso explicar, disse com voz fraca. Por favor, explique, respondi sentando na cadeira. Cruzei as pernas, cruzei os braços. Esperei. Explique como você me escondeu que minha própria avó me deixou uma casa. Explique como assinou como testemunha e nunca me contou. Explique como deixou sua mãe me humilhar na minha própria casa durante 4 anos. Ele tentou. Falou algo sobre achar melhor eu não saber, sobre eu ser muito jovem na época, sobre querer me proteger. Proteger de quê? Perguntei. De ter autonomia? De ter poder? De não ser capacho da sua mãe? Juliana, não é assim. Então como é, Rafael? Explique como é deixar sua esposa ser tratada como empregada na casa dela própria. Explique como é mentir por omissão todos os dias durante 4 anos. Ele não tinha resposta. Ou tinha, mas não servia. Ficou ali,
em pé, segurando aquele papel como se pesasse toneladas. Finalmente murmurou: eu não quis te machucar. Mas machucou, Rafael. Machucou muito. Desci as escadas. Cada degrau era uma decisão. Um passo em direção à minha vida. Um passo para longe da mulher que aceitava migalhas. Dona Marlene estava na sala, fingindo ver televisão, mas eu sabia que estava escutando tudo. A TV estava no volume mais baixo. Ela nem piscava olhando para a tela. Rafael desceu atrás de mim. Seus passos pesados na escada. Sentei de novo no sofá principal e disse: Dona Marlene, precisamos conversar. Ela me olhou com desdém. Aquele olhar que sempre usava, como se eu fosse algo que grudou na sola do sapato dela. Sobre o quê? Sobre você morar aqui. O rosto dela ficou vermelho. Como ousa? Sou a mãe dele, tenho todo o direito de estar nesta casa. Não, a senhora não tem, respondi com calma. Uma calma que vinha de um lugar profundo. Um lugar onde finalmente morava certeza. Peguei outra cópia da escritura. Esta casa pertence a mim. Foi um presente da minha avó. Está registrada em meu nome. A senhora mora aqui porque eu permito. E eu não permito mais. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração. Podia ouvir a geladeira zumbindo na cozinha. Podia ouvir um cachorro latindo 3 casas adiante. Dona Marlene agarrou o papel e leu. Seus olhos se moviam freneticamente pela página. Vi quando entendeu. Vi o exato momento em que todo o castelo dela desmoronou. Tijolos caindo um a um, torres ruindo. Ela olhou para Rafael. Você sabia disso? A voz dela tremia. Ele baixou os olhos. Sabia. E não me contou? A voz dela subiu uma oitava. Ele murmurou algo inaudível. Mãe, Você sabia e não me contou? Ela se levantou tremendo. Isso é mentira. Esta casa é da nossa família há gerações. Não, respondi. Esta casa foi comprada pela minha avó Helena Cardoso em 1983. Ela morou aqui até 2015. Depois alugou por 5 anos. Em 2020, 6 meses antes de falecer, ela me doou. Se a senhora quiser, tenho toda a cadeia dominial. Posso mostrar cada escritura, cada registro. Posso mostrar os recibos de aluguel que ela recebia dos inquilinos. A senhora nunca morou aqui, Dona Marlene? Nunca. Marlene olhou para mim como se me visse pela primeira vez. A nora submissa tinha sumido. No lugar estava a dona da casa. No lugar estava uma mulher de olhos secos e voz firme. Como você descobriu? Perguntou. Era quase um sussurro, um telefonema do cartório. Queriam confirmar dados para uma certidão. Foi quando eu fui atrás dos documentos que seu filho me fez assinar sem ler. Documentos que ele disse serem só papelada de casamento. Mentira. Tudo mentira. Rafael tentou intervir. Juliana, vamos com calma. Calma? Olhei para ele. E pela primeira vez vi claramente quem ele era. Um homem de 40 anos que nunca tinha cortado o cordão umbilical. Um homem que escolheu o conforto da mãe sobre a dignidade da esposa. Um homem que mentiu, olhando nos meus olhos todos os dias. Tive calma durante 4 anos. Calma enquanto sua mãe me humilhava. Calma enquanto você fingia não ver. Calma enquanto me faziam sentir que eu não pertencia ao meu próprio lar. Acabou a calma. Marlene sentou pesadamente no sofá. Sua soberba tinha evaporado. Ela parecia menor, mais velha. Os ombros curvados para a frente. Vulnerável. Mas eu não senti pena. Senti justiça. Uma justiça que tinha esperado 4 anos para chegar. Durante 4 anos, vi a senhora redecorar minha casa, dar ordens, receber visitas como se fosse a anfitriã. Vi a senhora criticar minha comida, minha roupa, meu trabalho, minha vida. Ouvi a senhora dizer na frente dos outros que eu não servia para o seu filho. E ontem, ouvi a senhora dizer que eu não mando em nada nesta casa. Peguei fôlego, mas eu mando. E estou mandando agora. A senhora tem uma semana para retirar suas coisas e devolver a chave. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Por alguns segundos, ela tentou falar, mas as palavras não vinham. Rafael disse: Juliana, ela é minha mãe. Não pode fazer isso. Posso sim. E estou fazendo. Ela pode morar com você em outro lugar, ou você pode ficar aqui comigo, respeitando que esta é minha casa e eu estabeleço as regras. Mas ela não mora mais aqui. Essa é inegociável. O silêncio voltou. Rafael me olhava como se não me conhecesse. E talvez não conhecesse mesmo, porque eu também não me conhecia assim. Essa mulher de coluna ereta, voz firme, olhar sereno. Essa mulher que falava sem gritar, que exigia sem pedir desculpas. Essa mulher que ocupava espaço sem se encolher. Eu estava me conhecendo pela primeira vez e gostava do que via. Marlene se levantou devagar. Você vai se arrepender disso. Não, senhora. Me arrependo de ter demorado tanto. Me arrependo de cada dia que passei me sentindo pequena na minha própria casa. Me arrependo de cada vez que deixei a senhora me diminuir. Mas isso acabou.
Ela saiu da sala. Ouvi seus passos pesados subindo a escada, a porta do quarto batendo. O som ecoou pela casa. Rafael ficou ali, parado, perdido, como uma criança em um supermercado que perdeu a mãe de vista. E agora? Perguntou. Agora você decide, respondi. Fica ou sai. Mas se ficar, tem regras, respeito, parceria, lealdade. Se não conseguir, a porta está aberta, para você e para ela. Naquela noite, dormi na cama do casal, sozinha. Rafael ficou no sofá. Eu não tranquei a porta do quarto. Não preciso mais trancar portas na minha casa. Não preciso mais me esconder no meu próprio espaço. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sem ansiedade, sem medo, sem aquela sensação de estar sempre em território inimigo. Sonhei com vovó Helena. Ela estava no jardim, cuidando das rosas. Olhou para mim e sorriu. Você demorou, mas chegou lá, meu amor. Acordei chorando, mas eram lágrimas de alívio. Os dias seguintes foram tensos. Marlene fez drama. Chorou, gritou, ameaçou, ligou para parentes dizendo que eu estava expulsando ela. Inventou histórias, disse que eu tinha enlouquecido, que estava tendo um surto, que precisava de ajuda médica. Alguns ligaram para mim. Primos de Rafael, tios, tentaram me convencer. Ela não tem para onde ir, diziam. Ela tem uma casa própria a 20 minutos daqui, eu respondia. Casa de 3 quartos, garagem, quintal, uma casa melhor que a maioria de vocês. Mas ela sempre morou com o filho. E isso acabou. Isso nunca foi saudável. E acabou. Uma tia, Conceição, veio pessoalmente, sentou comigo na sala e tentou apelar. Juliana, você é uma moça tão boazinha. Eu sorri. Ser boazinha não significa aceitar abuso, tia Conceição. A senhora sabe quantas vezes Dona Marlene me humilhou na frente de vocês? A senhora viu e não disse nada. Ninguém disse nada. Porque era mais fácil eu aguentar do que vocês confrontarem. Porque eu era só a nora. Agora não sou mais só a nora. Sou dona da minha vida. Ela piscou confusa. Mas é família. Família respeita, tia Conceição. Família não diminui, não controla, não abusa. Se eu deixar isso continuar, que exemplo estou dando? Para mim mesma? Para outras mulheres que passam pelo mesmo? Para as filhas que talvez eu tenha um dia? Não, chega. Precisamos parar de chamar abuso de amor. Precisamos parar de exigir que mulheres se anulem para manter a paz. A paz construída sobre o silêncio de quem sofre não é paz, é opressão. No 5º dia, Rafael finalmente falou comigo de verdade. Estávamos na cozinha, ele tomando café, eu preparando o almoço. Juliana, ele começou. Eu fui covarde. Olhei para ele esperando. Fui covarde em não te contar sobre a casa. Fui covarde em deixar minha mãe te tratar mal. Fui covarde em não te defender. Eu tinha medo. Continuei cortando cebola. As lágrimas descendo não eram só da cebola. Medo de quê? Perguntei. Medo dela. Medo de decepcionar ela. Fui criado para nunca contrariá-la. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Rápido e cruel. E ela sempre disse que só tinha a gente, eu e meu irmão, que precisávamos cuidar dela, que ela tinha sacrificado tudo por nós. E eu cuidei, até demais, até te machucar no processo. E sinto muito, de verdade. Respirei fundo. Rafael, você tem 40 anos, não é mais menino. Não é mais adolescente assustado com pai doente. Sua mãe é uma mulher saudável de 65 anos com casa própria, aposentadoria, amigos. Ela não precisa de você para sobreviver. Ela precisa de você para ter controle. E você deixa porque é mais fácil me sacrificar do que incomodá-la. Precisa escolher se quer ser filho da sua mãe ou marido da sua esposa. Não dá para ser os dois do jeito que estava. Ele assentiu. Eu quero tentar de novo. Quero ser teu marido de verdade. Quero que a gente construa nossa vida aqui, do nosso jeito. Mas preciso da sua ajuda. Preciso aprender a colocar limites nela. Nunca aprendi. Nunca tive modelo disso. Olhei para ele. Vi sinceridade. Vi medo também. Mas vi vontade. E vontade é o primeiro passo. Está bem, disse. Vamos tentar. Mas terapia de casal. Não negociável. Ele concordou. E limites claros com sua mãe. Ela não entra mais aqui sem avisar. Não mexe nas nossas coisas. Não opina sobre nossa vida. E se desrespeitar, sai e não volta por um tempo determinado. Concordo, disse ele. Totalmente. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Não certeza, mas esperança. E era um começo. Marlene saiu no 7º dia. Fez questão de fazer escândalo. Chamou vizinhos para testemunhar como estava sendo expulsa pela nora ingrata. Chegou a chorar na calçada. Encostou-se no carro como se fosse desmaiar. Dona Rosa, a vizinha do lado, me olhou com desaprovação.
Eu fiquei na porta, tranquila, e disse para quem quisesse ouvir: Dona Marlene mora numa casa excelente a 20 minutos daqui. 3 quartos, varanda, quintal com árvores frutíferas. Ela é bem-vinda a visitar quando avisar antes e for convidada. Mas o tempo de morar aqui sem respeito acabou. Alguns vizinhos me olharam surpresos. Uma vizinha, Dona Rosa, até sorriu discretamente. Depois ela me contou que via tudo. Via Marlene chegando e saindo como dona. Via ela me tratando mal no jardim. Mas não sabia o que dizer. Agora sabia que eu não estava louca, que eu não era a vilã. Quando o carro dela sumiu na esquina, voltei para dentro. A casa parecia maior, mais leve. O ar circulava diferente. Abri todas as janelas. Deixei o vento entrar, levando embora anos de tensão acumulada. Passei a mão pela mesa da sala, aquela que eu sempre arrumava e ela sempre criticava. Agora era só minha para arrumar como quisesse, ou deixar bagunçada, ou não usar. Minha escolha. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Rafael e eu começamos terapia. Foi difícil. Ele teve que enfrentar padrões de décadas. Teve sessões em que chorou. Teve momentos em que quis desistir. Disse que era muito difícil, que doía demais olhar para si mesmo assim. Mas não desistiu. Eu também não desisti. Aprendi que ele também era vítima, à sua maneira. Vítima de uma mãe controladora que o criou para ser extensão dela, não pessoa própria, que usou a morte do pai como ferramenta de culpa, que transformou o luto em manipulação. Marlene tentou voltar algumas vezes. Aparecia sem avisar, usando a desculpa de ter esquecido algo. Óculos de leitura, um livro, uma panela. Sempre tinha algo. Eu não abria a porta. Falava pelo interfone. Dona Marlene, a senhora precisa ligar antes. Se for convidada, conversamos sobre o melhor dia. Ligava para Rafael e ele ia lá fora conversar com ela. Foi duro para ele. Vi da janela. Ela chorando, ele firme. Ela gritando, ele calmo. Ela ameaçando, ele mantendo posição. Foi seu Everest, mas ele escalou. Ela testou limites, como todas as pessoas acostumadas ao poder fazem quando perdem esse poder. Tentou passar por cima de mim falando direto com Rafael. Ele redirecionava. Você precisa falar com a Juliana, mãe. É a casa dela. Tentou usar familiares como intermediários. Eles aprenderam a não se meter. Tentou drama médico, dizendo que estava doente, precisando de cuidados. Rafael levou ela no médico. Estava perfeitamente saudável. Houve um episódio que definou tudo. Era Natal. Marlene ligou, dizendo que ia passar a ceia em casa, como sempre. Nem perguntou. Afirmou. Vou chegar às 7. Prepara peru? Não gosto de Chester. Rafael, pela primeira vez, disse não. Mãe, este ano vamos passar só eu e Juliana. A senhora pode vir almoçar no dia 26, se quiser. Das 11 ao meio-dia. Se confirmar, até o dia 23. Ela chorou, gritou, desligou na cara. Ligou de novo. Repetiu. Ele não cedeu. Passamos o Natal só nós dois. Foi estranho, quieto, mas pacífico. Decoramos a árvore juntos. Cozinhamos juntos. Rimos juntos. Foi simples e foi nosso. Pela primeira vez, tivemos um Natal que era nosso. No dia 26, ela veio. Tocou a campainha às 11 em ponto. Entrou quieta, quase humilde. Trouxe um bolo. Alemão. Meu favorito. Não sei se foi coincidência ou tentativa de agradar. Almoçamos. Foi estranho. Ela tentou algumas críticas veladas. Falou que a decoração estava diferente, num tom que sugeria que estava pior. Muito moderno, disse. Prefiro o clássico. Rafael interveio. Mãe, está bonito do jeito que Juliana gosta. É a casa dela. Ela pode decorar do jeito que quiser. Ela piscou, engoliu seco, mudou de assunto. Não viramos melhores amigas. Não vou mentir e dizer que construímos uma relação linda. Seria mentira. Mas construímos respeito. Um respeito frágil, testado constantemente, mas presente. Ela aprendeu que eu não era a nora submissa. Eu aprendi que não precisava ser cruel para ser firme. Que limites podem ser gentis, mas inflexíveis. E Rafael aprendeu que amor não significa ausência de limites. Que amor saudável exige fronteiras claras. Hoje, 3 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, olho para trás e vejo claramente. Vejo a mulher que eu era, pequena, assustada, sempre pedindo permissão para existir, sempre se desculpando por ocupar espaço, sempre achando que amor significava autoaniquilação. Vejo o caminho que percorri, cada confronto, cada limite estabelecido, cada vez que disse não quando meu corpo inteiro pedia para ceder, cada vez que resisti ao impulso de me fazer pequena de novo. A casa continua sendo minha. Agora eu sei disso, não só no papel, mas na alma. Quando acordo de manhã e desço para a cozinha, não sinto aquele frio na barriga.
Não me pergunto que crítica vou ouvir hoje. Não caminho nas pontas dos pés na minha própria casa. Caminho com passos firmes. Ocupo espaço. Existo em voz alta. Redecorei tudo. Cada cômodo tem minha marca. A cozinha é amarela clara, porque gosto de sol entrando pela manhã. Troquei os armários escuros que Marlene tinha colocado. Coloquei outros brancos, leves. A sala tem plantas, muitas plantas, porque me fazem sentir viva. Marlene odiava plantas. Dizia que davam trabalho, atraíam insetos, faziam sujeira. Tenho 15 vasos agora. Algumas quase tocam o teto. O quarto tem aquele tom de azul que me acalma. Azul céu, não azul marinho que ela tinha pintado dizendo que era mais sério, mais adulto. Rafael e eu estamos melhores, não perfeitos, mas reais. Ele ainda escorrega às vezes. Ainda tem momentos em que a voz da mãe fala mais alto que a consciência própria. Mas reconhece, pede desculpas, trabalha nisso. E eu também escorrego. Tem dias que volto à velha insegurança, ao medo de ser demais ou de menos. Mas respiro fundo e lembro. Esta é minha casa. Esta é minha vida. Eu não preciso da aprovação de ninguém para existir nela. Aprendi que empoderamento não é gritar, não é fazer escândalo, não é vingança, é conhecer seu valor, é saber o que você aceita e o que não aceita. É estar disposta a perder o que não te serve para ganhar o que merece. Aprendi que algumas batalhas são solitárias. Ninguém vai lutar por você. Você precisa se levantar e lutar, mesmo tremendo, mesmo com medo, especialmente com medo. Aprendi que documentos são importantes. Conhecer seus direitos é poder. Eu podia ter vivido 20 anos sem saber que aquela casa era minha. Quantas mulheres vivem assim, sem saber o que têm, o que merecem, o que podem exigir? Conhecimento é libertação. Informação é arma. Assine documentos sabendo o que está assinando. Pergunte, investigue. Não confie cegamente, mesmo em quem ama. Aprendi que silêncio não é paz, é só silêncio. Paz falsa, paz que apodrece por dentro. Verdadeira paz vem de saber que você não está traindo a si mesma. Vem de deitar a cabeça no travesseiro e não sentir nó no estômago. Vem de olhar no espelho e reconhecer quem está olhando de volta. Vem de saber que você se respeita. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não é louca. Quando alguém te faz duvidar da sua percepção constantemente, quando te faz sentir que você sempre exagera, sempre está errada, sempre é o problema. Isso tem nome. É abuso emocional, é gaslighting, é manipulação. E não é culpa sua. Você não provocou. Você não merece, e você pode sair disso. Segundo, família não é desculpa para a falta de respeito. Não importa se é sogra, cunhada, tia, mãe, irmã. Não importa o grau de parentesco. Ninguém tem direito de te diminuir. Ninguém tem direito de invadir teu espaço, seja ele físico ou emocional. Você pode amar alguém e ainda assim estabelecer limites. Na verdade, é impossível amar de forma saudável sem limites. Amor sem limites é invasão. Terceiro, não é egoísmo cuidar de si mesma. Não é egoísmo dizer não. Não é egoísmo escolher sua paz mental acima da conveniência dos outros. Durante anos, achei que ser boa esposa, boa nora, boa pessoa, significava ceder sempre. Significava engolir desrespeito com um sorriso. Mas bondade sem limite vira capacho. E capacho não é amado, é pisado, é usado, é descartado quando não serve mais. Quarto, você não precisa da permissão de ninguém para ser feliz. Não precisa que seu marido concorde com seus limites para colocá-los. Não precisa que sua sogra aprove sua vida para vivê-la. Não precisa de consenso familiar para estabelecer o que é aceitável para você. A única permissão que você precisa é a sua própria. E você já a tem. Sempre teve. Só precisa reivindicar. Quinto, mudança assusta. Vai assustar você e vai assustar quem está acostumado com a versão de você que aceita tudo. Vão te chamar de louca, de egoísta, de difícil. Vão dizer que você mudou, e não no bom sentido. Vão dizer que você não é mais a mesma, e você vai duvidar. Vai ter noites em que se pergunta se está fazendo a coisa certa, se não está sendo drástica demais, se não devia ter mais paciência. Mas olhe para dentro. Pergunte se você se respeita mais agora. Se a resposta for sim, continue. A chave que Marlene tinha, eu mandei fazer um porta-chaves de madeira gravada. Está ali, na parede da entrada. Um lembrete diário. A chave da minha casa só eu tenho. A chave da minha vida só eu tenho. E nunca mais vou entregar para ninguém. Nem para manter a paz, nem para ser amada, nem para não ficar sozinha. Solidão é melhor que má companhia. E eu não estou sozinha. Estou comigo.
E pela primeira vez, isso basta. Às vezes, ainda encontro Marlene em eventos familiares, aniversários, casamentos, batizados. Ela é educada, fria, mas educada. Pergunta como estou, comenta sobre o tempo, evita me olhar muito diretamente. Acho que, no fundo, ela me respeita agora. Ou talvez me tema, não sei, não importa muito. O que importa é que não me sinto mais invisível quando ela entra numa sala. Não me encolho mais, não desvio mais o olhar. Eu existo, plenamente. Rafael me agradece às vezes. Obrigado por não ter desistido de mim, diz. Obrigado por ter me acordado. Obrigado por ter lutado pelo nosso casamento quando era mais fácil desistir. Eu sorrio. Acordei a mim primeiro. Você veio junto. Ele ri. É verdade. Mas obrigado do mesmo jeito. Ele é melhor filho agora também. Filho adulto. Que ama a mãe, mas não é propriedade dela. Que ajuda, mas não se anula. Que visita, mas não se perde. É uma relação mais saudável. Para os dois. Tenho uma aluna que está passando por algo similar. Ela me contou um dia após a aula, voz trêmula, olhos vermelhos. Minha sogra mora comigo e faz minha vida um inferno. Critica tudo. Meu marido não faz nada. Não sei mais o que fazer. Estou pensando em desistir. Segurei a mão dela e contei minha história. Toda ela. Vi os olhos dela se arregalarem. Vi lágrimas escorrerem. Vi esperança nascer onde só havia desespero. Ela me perguntou: mas você não teve medo? Tive, respondi. Mas tive mais medo de continuar vivendo daquele jeito. Ela me procurou meses depois. Estava diferente. Coluna ereta, sorriso genuíno, olhar brilhante. Juliana, consegui. Estabeleci limites. Minha sogra não mora mais comigo. Meu casamento melhorou. Meu marido está fazendo terapia. Eu melhorei. Obrigada por me mostrar que era possível. Choramos juntas, ali no corredor da escola de idiomas. Porque histórias assim importam. Porque saber que não estamos sós muda tudo. Porque às vezes você só precisa de um exemplo para acreditar que pode. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Minha história não terminou com um final de conto de fadas. Terminou com algo melhor. Terminou com dignidade, com autorrespeito, com a certeza de que valho mais do que humilhação disfarçada de amor familiar. E se você está lendo isso, se chegou até aqui, saiba que você também vale. Você merece ser tratada com respeito na sua própria casa. Você merece um parceiro que te defenda, não que finja não ver. Você merece ocupar espaço sem pedir desculpas. Você merece saber o que é seu. Você merece sua própria chave. Você merece acordar sem aquele peso no peito, sem aquele medo do que vem pela frente, sem ter que se preparar mentalmente antes de entrar na própria casa. A mesa que eu arrumava quando minha sogra disse aquelas palavras ainda está na sala, mas agora, quando arrumo, sorrio, porque aquela mesa é minha. Aquela casa é minha. Aquela vida é minha. E ninguém nunca mais vai me fazer esquecer disso. Às vezes coloco flores naquela mesa, flores coloridas. Marlene dizia que flor cortada era desperdício de dinheiro. Compro flores toda semana agora. Se tem uma sogra te diminuindo, um marido te negligenciando, uma família te desrespeitando, lembre-se, você não precisa aceitar. Não precisa gritar, não precisa fazer drama, precisa apenas conhecer seu valor e agir de acordo com ele. O resto se ajusta ou se afasta. De qualquer forma, você ganha, porque manter pessoas que te machucam não é ganhar, é perder você mesma aos poucos, porque no final, a única pessoa que precisa aprovar sua vida é você. E quando você se aprova, quando se respeita, quando se valoriza, algo mágico acontece. O mundo ao redor começa a fazer o mesmo. Não todos, não imediatamente, mas aos poucos as pessoas certas ficam e as erradas se afastam e você fica inteira, não quebrada, não diminuída, inteira. Aquele telefonema do cartório não mudou quem eu era, mudou o que eu sabia sobre mim, mudou minha consciência de poder. E consciência, uma vez desperta,
não volta a dormir. Essa é a melhor parte. Você pode fingir não saber, pode tentar se convencer de que as coisas não são tão ruins, mas você sabe. E saber transforma tudo. Saber te dá opções. Opções te dão poder. Poder te dá liberdade. Hoje, quando passo pela porta da minha casa, quando coloco a chave na fechadura, sinto algo que não sentia antes. Pertencimento. Não porque alguém me permitiu pertencer, mas porque eu me permiti. Porque eu decidi que merecia um lugar no mundo que fosse verdadeiramente meu. Um lugar onde eu não precisasse me desculpar por existir. Um lugar onde minha voz importasse. Um lugar que cheirasse a mim, não às preferências de outra pessoa. E você também merece. Onde quer que esteja, quem quer que esteja te fazendo sentir pequena, saiba disso. Você merece. Merece respeito, merece voz, merece espaço, merece paz, merece acordar feliz, merece chegar em casa e sentir alívio, não ansiedade. E está nas suas mãos conquistar isso. Não é fácil. Não prometo que seja, mas é possível. E vale a pena. Minha história começou com humilhação e silêncio, mas terminou com verdade e voz. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa quanto tempo levou. Não importa quantos anos você aguentou. Não importa quantas vezes você tentou e voltou atrás. Não é tarde. Nunca é tarde para se escolher, para olhar no espelho e dizer, eu mereço mais. E então, fazer o que for preciso para ter esse mais. A porta está aberta. A chave está na sua mão. Entre na sua própria vida. Seja dona dela. Porque você sempre foi. Só precisava lembrar. Só precisava de alguém para dizer. Você pode. Você consegue. Você merece. E eu estou dizendo agora. Você pode. Você consegue. Você merece. E quando der o primeiro passo e depois o segundo, vai perceber que estava certa o tempo todo. Que não estava louca. Que não era exagero. Que era real. E que você tinha todo o direito de reagir.